aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque agora tem mais um episódio do nosso É Sério Podcast. E se você ainda não segue o nosso canal, aproveita agora que você está vendo esse vídeo, vai lá, segue, coloca o seu comentário de algum assunto que você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Lembrando que nós também temos a possibilidade de você ouvir o podcast em todas essas plataformas que você está vendo aí na sua telinha, além de nos ver aqui pelo YouTube, tá bom? Desde já quero agradecer o carinho e as mensagens anteriores, e no próximo episódio prometo a vocês que vou ler os comentários, as sugestões de vocês, tá bom? Porque isso é muito importante. E para quem acompanha o meu trabalho sabe que eu escuto muito o meu público. E o assunto que você quer ver aqui, o bate-papo que você quer ver aqui, eu vou trazer, tá certo? Então, no nosso episódio de hoje, nós vamos falar de um assunto que é bem bacana para quem é antenado aí com essa questão de saúde bucal, com novidades da estética. E para isso, eu trouxe ele que é o especialista no assunto, que inclusive é aí o profissional das celebridades. Por que não dizer isso, né? O Instagram dele é sempre bombando aí, de muitas pessoas curtindo o trabalho dele. E se tem pessoas falando bem do trabalho, é porque ele realmente é competente no que faz. E é por isso que ele está aqui comigo, com vocês e comigo aqui também, Hugo Maia. Isso aí, Fabiola. Tudo bem? Tudo bom demais, tudo tranquilo. Uma boa noite, pessoal aí. A gente aqui com um sorriso lindo, né? Fazendo inveja lá para quem quer ficar com esse sorriso também, né? É isso aí. Hugo, me diz uma coisa. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, vamos saber um pouquinho sobre você, né? Sim. Você se formou em odontologia já faz tempo, você é daqui de Alagoas. Fala um pouquinho da sua história. Isso. Eu sou natural de Penedo, vim de lá, do interior para cá. Eu me formei na UFAL em 2014, tem 9 anos já que eu tô na profissão. E assim, sempre foi uma batalha, né? Era meu sonho, né? Eu queria desde pequeno sempre ser dentista, sempre veio de mim. E aí eu vim para Maceió para estudar, para batalhar. E assim, até o caminho que a gente está percorrendo hoje foram muitas batalhas e muito estudo, né? Para a gente poder conquistar e ter os sonhos que a gente queria. E eu fico grato porque agora eu estou conseguindo conquistar com muito esforço, muita dedicação, e isso é uma lição de vida tanto para mim, e eu tento passar isso para os meus pacientes, né? A gente vê porque o consultório do Hugo está sempre cheio, tá? Já vou dizendo. E se tá assim, é porque realmente o trabalho dele vale a pena. E aí a gente pensa, como você acabou de dizer, foi muita batalha, muito esforço para você chegar onde você chegou. E eu pergunto sempre, as dificuldades, eu acredito, né, que elas só somaram nesse processo de aprendizado, justamente, né? Porque assim, pra gente conquistar alguma coisa, se não for com batalha, a gente não dá valor, né? Não dá atenção. E é justamente isso, eu sempre pensava disso, eu quero isso pra minha vida, e aí fui tentando e dizendo, vai ser o que eu quero, hoje eu vou tentar desse jeito, e a gente vai tentando, e com certeza quem batalha bastante vai crescendo. Menino, e vai agora tendo. atendimento 6 horas da manhã. Geralmente tem, eu não, assim, quando eu entro naquele consultório, eu não tenho hora, assim, a minha família mesmo, hoje fala bastante, né, porque acabo ficando às vezes sem a vida, o né, contato sem o social, social, né, mas assim, quando eu entro naquele consultório eu me dedico tanto, porque assim, quando você faz aquilo que gosta, é totalmente diferente, né, você não esquece hora, não tem tempo, não tem. Isso aí eu digo também por conhecimento de causa, porque eu faço a minha vida toda profissional, eu sempre fiz tudo aquilo que eu gostava e o que eu me formei para fazer. Justamente, e acaba sendo um prazer, né? Isso. Aí de repente o dia passa e digo, eita, já são 6 da tarde e eu tô aqui. Pois é. Quando a gente faz aquilo com dedicação, com amor, aí a gente não tem, às vezes não vejo hora, não vejo cansaço, não vejo nada. Porque assim, eu penso muito na outra pessoa, né? Na pessoa que está ali. Às vezes a pessoa já vem com trauma, já vem com uma depressão, já vem com vários problemas. E assim, eu tento ao máximo, faço o possível para tentar solucionar e para tentar agradar a pessoa, né? Tem várias pessoas que já chegam lá com problemas, às vezes com problema em casa mesmo, começa a desabafar, fala. E quando a gente acompanha isso, aí eu mesmo me toco e
tento fazer o máximo para que aquela pessoa saia feliz e mude a vida, né? Porque o sorriso é mudança de vida, né? E você mexe com a autoestima das pessoas. A Não é só a estética, questão de, vou consertar um dente que tá ali e tal. Não. Você tá valorizando o que aquela pessoa tem de melhor. O sorriso, que é a janela, né? Que você tá mostrando ali para as pessoas. Isso é muito bom, viu? Isso. E nessa atualidade, que hoje é tudo foto, né? Tudo Instagram, tudo coisa. Todo mundo quer estar com um sorriso bonito, né? E isso é a alma do carro-chefe, né? Não só da saúde bucal, mas também tudo, né? Autoestima, você melhora, você gosta de tirar uma foto, né? Tanto com um sorriso bonito, é tudo que eles mais procuram. Hoje é o que mais o pessoal procura, né? Pronto, é exatamente isso que eu vou perguntar. Nesse campo da estética, daqui a pouco a gente chega na questão da saúde bucal, mas como você puxou essa parte da estética do sorriso para as redes sociais, enfim, para estar bem, para parecer bem, a gente ouve falar muito em alguns termos, tipo facetas, lentes de contato, e tem diferença entre uma coisa e outra, né? Existe, sim. É por isso que às vezes o pessoal pergunta muito pelo Instagram, diz, quanto custa isso? A gente não tem como passar valores, porque assim, tudo depende de uma avaliação. Sim. Cada pessoa tem um caso diferente, entendeu? Cada pessoa tem um tratamento. Porque tem pessoas que têm os dentes que já tem bastante desgaste, e às vezes a gente tem que avaliar para ver o que é que causou aquele desgaste nos dentes e indicar qual é o que vai ser melhor para ele, entendeu? Porque hoje existem as facetas dentárias e as lentes de contato. Sim. A maioria dos casos que a gente faz, a maioria são facetas, porque assim, as lentes de contato, elas são películas super finas. Elas chegam a 0,3 milímetros, pra você ter uma noção. Como por exemplo, você botar a lente no olho, né? Justamente. Imagina que seja só aquela coisa, ele já faz o encaixe no dente. Justamente, Aí as lentes de contato, elas são super finas. Aí isso é utilizado para casos específicos, quando a pessoa tem os dentes já bem corretinhos, quer apenas corrigir um pouco do tamanho do dente, tem uma inclinação pequena, quer corrigir algum detalhezinho, algum fechamentozinho. Aí em alguns casos a gente consegue fazer a lente de contato. Agora tem casos como a pessoa já tem um desgaste maior nos dentes, às vezes o paciente faz canal, tem um dente mais escurecido, aí precisa de um tratamento mais invasivo, que no caso a gente coloca as facetas, entendeu? Que quando passa de 0,3 milímetros da espessura dele já é considerado como se fosse uma faceta. Entendi. Aí muita gente às vezes não entende a diferença que tem da faceta em resina para de porcelana. Era o que eu ia perguntar agora, justamente. Porque o tipo de material também acho que tem a ver com a avaliação que o profissional faz do paciente. Com a indicação, né? Que a gente passa, porque, por exemplo, a faceta em resina, a gente consegue fazer ela direto sobre o dente, sem fazer nenhum preparo, nenhum desgaste sobre o dente. Certo. Então, isso para um paciente que tem um dente saudável, que tem um dente que não tem nenhuma restauração, não foi feito canal, para ele é mais vantagem, porque a gente colocando essa película em resina, ele vai ter a vantagem de qualquer hora, se ele quiser remover, o dente vai estar intacto do mesmo jeito que ele veio, entendeu? Já no caso das lentes em porcelana, a gente tem que fazer um pequeno preparo, porque para poder ser colocada, ela é cimentada no dente. Ela não é feita à mão como é feita em resina. Então, para ela ser cimentada, ela precisa ter um preparo no dente para poder ser feita a cimentação. E nisso ocorre um pequeno desgaste no dente para poder colocar. Entendeu? Pronto, você vai falar daqui a pouquinho dessa questão das lentes de contato mais um pouquinho. Vou dar 10 segundinhos aqui só para você tomar uma água, porque eu tenho um recado importante para o nosso telespectador e espectador também, porque está nos ouvindo, que é da Prefeitura Municipal de Maceió. Acompanha aí. Dá pra ver a cidade mudando pra melhor. Tá melhor com o Geladão. Serão 75 ônibus novos com ar-condicionado pra todos e o Madrugadão, que facilita a vida do trabalhador circulando na madrugada. Melhor que isso, só se for de graça, né? Então se liga, no domingo ninguém paga. O domingo é livre. Dá pra ver que tem trabalho em toda a cidade, mudando pra melhor a vida de todos. Tá melhor pra mim e pra todos nós. Dá pra ver a mudança em Maceió. Prefeitura de Maceió. Tá vendo aí o resultado dos nossos impostos sendo pagos? Eles estão sendo usados direitinho? Benefício para a população, a gente é que agradece, né? Parabéns aí à Prefeitura Municipal de Maceió por esse presente para todos nós. Eu já me sinto maceioense, já estou aqui há quase 30 anos, então estou muito feliz com o que eu estou vendo aí da administração municipal. E a gente está falando aqui sobre cuidados com os dentes, sobre novidades, tecnologia, qual o procedimento correto. A gente está falando de facetas de porcelana
e facetas de resina, aqui com o especialista, com o Hugo Maia, meu convidado de hoje. Ainda bem que você teve um tempinho na sua agenda, viu? Então, Hugo, a gente falava agora há pouco essa questão da indicação, né? De porcelana e da de resina. Mas será que ainda tem paciente que chega lá e diz, não, doutor, mas eu quero aquela que o dente fique bem branquinho, tem como está todo mundo usando agora. Tem. E aí você tem que explicar para ele que às vezes não é indicado. Justamente. A questão da cor, a gente ainda consegue fazer, tanto em resina como porcelana, a gente consegue colocar as cores. A única questão é, às vezes, eles querem desgastar o dente. Aí a gente tem que explicar. Você quer mesmo desgastar esse dente para colocar, explicar tudo como é o processo antes de fazer, porque eu procuro sempre explicar para mostrar como é que é feito o processo, como é que tudo direitinho, para depois evitar possível ele não achar legal no futuro e depois querer remover e ter esse preparo nos dentes, entendeu? Perguntinha recorrente, demora para se fazer as facetas? É um tratamento, não demora não, é um tratamento rápido. Assim, antigamente, quando eu comecei, né, demorava mais tempo. Hoje, como eu faço, eu chego a fazer 2 a 3 casos por dia. Aí a pessoa já vai pegando uma... Dá uma média de quê? 1h30, 2 horas? Dá uma média de 2 horas, 2 horas e meia pra gente montar. Sendo que assim, tem todo... A gente monta, né, e depois eu marco outro dia que eu vou avaliar, ver como é que tá. Porque a gente tem que preservar tudo. Além das facetas, a gente tem que ver como é que tá. Por isso que tem que fazer uma prévia avaliação, porque não é só chegar e colocar as facetas, entendeu? Sim. A gente tem que primeiro ver como é que tá, como é que estão os dentes, se tem alguma restauração para fazer, se tem alguma inflamação na gengiva. Aí entra todo primeiro o cuidado bucal, para depois entrar a parte estética. Entra primeiro a adaptação do meio bucal para poder fazer a parte estética, porque tem pacientes que já chegam lá que às vezes não se importam nem com o que ele tem para fazer. Às vezes tem canal para fazer, tem a gengiva inflamada, limpeza. Tem uma limpeza para fazer e eles só querem colocar as facetas. Aí a gente tem que explicar para o paciente que primeiro tem que fazer o tratamento adequado para poder colocar as facetas, né? Porque tudo vem na indicação, tem que ver o que é que ele precisa. Às vezes o que ele quer não é o que ele precisa. Entendi. Isso para convencer o paciente é bem difícil. Aí no caso da lente de contato, você falava agora há pouco, o dente já tem que estar todo certinho. Por exemplo, alguém que já usou o aparelho, né, durante muito tempo, já conseguiu corrigir tudo. Aí a lente ficaria mais indicada. Ficaria. Porque às vezes a gente pode fazer até uma lente em resina. Porque a lente vai ser considerada lente dependendo da espessura dela. Sim. Eu consigo fazer as lentes em resina. Porque às vezes tem paciente que não quer mais usar aparelho. No caso de ontem que eu peguei, até o vaqueirinho, o Vinícius Vaqueiro. Sim, eu vi. Ele usou aparelho, vi. pronto. Só que ele, como ele vive de mídia e de foto, de Instagram e de tudo, de show, né? Aí ele não queria passar muito tempo com o aparelho. Eu disse, olha, dá pra gente fazer uma estética aqui pra fechar mais, porque ele disse, olha, o que me incomoda é a questão dos espaços que tem entre os dentes. Sim. Aí eu disse, se é a questão dos espaços, então com a faceta ela vai ter uma indicação boa pra gente poder melhorar essa estética sem ter que usar o aparelho. Só que eu disse a ele, a primeira opção, o correto era ele usar o aparelho, porque fecharia os espaços. Sim. E não precisaria ele usar, porque os dentes deles são bem certinhos, bem alinhados, bem bonitos, entendeu? Só que assim, vai de cada coisa pra pessoa, né? No caso dele era uma necessidade porque ele trabalha... profissional, né? Ele trabalha com a mídia, trabalha com shows, né? Com evento, e tem que estar daquele jeito. Aí a gente... e para dinamizar o tempo, assim, eu acho que se der para fazer um procedimento mais rápido, a gente tá agradecendo. Para ele foi bom, porque eu consegui transformar ele ontem mesmo. Em 2 horas eu consegui fazer tudo. E outra, aí eu fiz, sorrisão. Justamente. Aí eu fiz uma película super fina que fechei os espaços que ele queria, fiz todo o tratamento, a estética saiu legal e assim, a funcionalidade dele vai ser boa, porque os dentes dele estavam em perfeitas condições, eu fiz uma limpeza antes, a gengiva dele estava saudável, então tudo colaborou e assim, resultado rápido e em pouco tempo. Agora eu imagino que esse tipo de caso assim exige um pouco mais de você, né? Isso, de você avaliar. É por isso que só tem que avaliar e ver todos os pontos que são necessários para poder a gente chegar a um caso desse. Porque tem pessoas que querem porque querem botar a lente, só que eu vejo que não tem indicação, porque tem que passar primeiro. Tem que respeitar, né, a indicação do profissional. E por isso que cada caso é relativo. Tem que avaliar porque tem pessoas que têm muito bruxismo, tem pessoas que têm sensibilidade. Então isso. Aí tem já pessoas é um que já outro assunto depois pra gente falar, viu? Bruxismo. A gente tem que gente, bruxismo é um problema que já é considerado de saúde pública, para quem não sabe. Para quem tem bruxismo, a gente tem que usar tem uma plaquinha, isso, né? Tem vários tratamentos, Tem casos em que essa parte aqui da mandíbula, ela fica travada
não fica assim, né? E tem que ter um cuidado porque há o desgaste do dente. Isso, pois é. Porque o bruxismo ele pode ter várias causas, né? O bruxismo pode ser causado pelo desalinhamento dos dentes, que aí tem que corrigir com o aparelho. Às vezes pela falta de alguns dentes, que as pessoas às vezes não têm alguns dentes, aí ocorre que a mordida modifica e você fica forçando mais aquela mordida. E quando você força, a TM em si aqui, ela precisa de uma musculatura relaxada para poder trabalhar. E quando você não força, aí quando você tem ausência de vários dentes, às vezes a musculatura ela dá uma compressão, ela como se esticasse um pouco. E nesse esticado aqui, ela causa tensão, causa dor no ouvido, causa dor na cabeça. Meu Deus! E às vezes tem pessoas que têm até dor de cabeça recorrente e não sabem o que é. E às vezes pode ser isso. Gente, um parêntese aí, ó. ATM, se eu não, você vai me corrigir. É articulação temporomandibular. Mandibular, isso aí. Pronto. Eu tenho um irmão que ele é dentista, trabalha na aeronáutica e eu lembro que uma vez ele comentou isso. Também falando do bruxismo, que tem casos extremos, assim. Hoje, a plaquinha é um grande aliado, né? É isso, a gente tá variando. A plaquinha, geralmente, em alguns casos mais simples, a plaquinha ela é muito boa. É como se fosse... É um tratamento, né? É como se fosse uma chapa. Vamos dizer assim, no modo popular mesmo. É justamente por isso, porque o que é que acontece? Quando você está com bruxismo, você está com um apertamento dos dentes. Sim. Então esse apertamento ele causa essa tensão do músculo aqui na TM. Então quando você coloca a placa, os dentes eles não conseguem fechar e acontece esse relaxamento da musculatura. Tá. Esse É mais relaxamento conforto. diminui a contração, diminui a compressão daqui e automaticamente o músculo relaxado, você vai sentir uma melhora. E aí, no caso, tem que usar continuamente essa placa, Isso, é um seja de dia à tratamento. noite? Tem pessoas que com 6 meses as pessoas já relaxam, já param de usar a placa, já conseguem melhorar. Quanto mais usar, melhor? Quanto mais tempo, depende muito de cada caso. Tem pessoas que... Ó, a gente já está falando de bruxismo aqui, outro caso, mas é que mexe também Mas com a vamos- estética, né? Isso, vamos tirar um para falar só sobre isso, e é muito importante. E hoje é uma das causas que está a ter, devido à pandemia também, muita gente passou a ter isso com frequência. Entendeu? E devido também à ansiedade, muita coisa. Olha, né? impressionante que dos meus últimos entrevistados, todos eles tocaram nessa questão de pandemia como um fator que modificou o comportamento de alimentação, a questão do estresse, da ansiedade, de problemas nervosos e tudo. E a gente pensa que é só desse lado, mas a parte bucal também afeta. Afeta bastante. Pois é. Por isso que a gente tem que avaliar e se você está notando que acorda com isso aqui, sentindo alguma dor, alguma coisa, já pode ter certeza que tem alguma coisa a ver com bruxismo. Então já é bom já ter um cuidado, procurar um cirurgião dentista e avaliar para ver. Aí, nesse caso, primeiro vai ter que se tratar o bruxismo para depois fazer a parte estética de lentes ou faceta. Porque justamente quando a paciente chega lá, que eu já vejo que ele já tem um bruxismo, que eu consigo perceber pelo desgaste dos dentes. Tem pacientes que a gente já consegue ver umas ranhuras nos dentes, aí a gente já sabe que esse paciente tem. Aí o que é que eu faço? Já de imediato, eu já planejo a placa para ele começar a usar, e aí eu vou adiantando o tratamento dele para depois fazer a parte estética, porque ele já vai acostumando com a placa, já vai melhorando a questão que ele tem, para poder a gente colocar a estética. Porque acontece muito de várias pessoas que têm bruxismo e às vezes não sabem de fazer uma estética, fazer uma faceta, fazer alguma coisa. E como é que se detecta que tem bruxismo? A gente consegue perceber, assim que ele chega pela mordida, a gente já consegue planejar. Fica tudo cerradinho assim? Tem pessoas que tem eu vou mostrar uns casos, depois você vai mostrar umas fotos aí que você vai ver que tem grau muito elevado de bruxismo. Pessoas que desgastam o dente e o dente fica bem pequenininho mesmo. Muito pesado. Ó, a gente vai entrar agora num outro assunto, que é o da saúde bucal, né? Mas antes disso, eu queria falar para você que está nos acompanhando, curte aí, compartilha o nosso conteúdo, acesse o nosso canal no YouTube. Eu conto muito com a sua participação para que esse canal aqui, né, ele evolua. Eu preciso muito de vocês que estão me vendo aí desse lado. E aproveitando o gancho, o Sério.podcast, ele está com um novo formato, porque ele está sendo feito aqui no Estúdio Podcast, que é um lugar super aconchegante, super diferente de tudo o que você já viu em nível de podcast. Porque aqui você tem cenários muito bacanas, equipamentos modernos, onde você pode até gravar o seu podcast que você quiser aqui. Procura a gente aqui do Estúdio Podcast e providencia o seu conteúdo, né? Hoje quem não está na rede não é visto, o povo nem lembra.
E uma coisa que eu venho lembrando é que quem faz a visita ao estúdio lembra sempre de elogiar os nossos móveis. A gente deu uma roupagem diferente aqui nas nossas cadeiras Swan. A gente deu uma roupagem diferente também nos nossos puffs. E isso a gente economizou bastante, porque se fosse comprar um móvel novo, uma poltrona nova, ia lá pra cima. Então, se você tá com essa ideia, por exemplo, você que tá aí em casa, olhou pra cara do seu sofá, não tô satisfeito mais com essa cor, com esse modelo, eu vou te dar uma dica. Aqui Estofados, fala com o Manuel, fala com a Fernanda, eles fazem o seu orçamento, você escolhe tecido. E eles trabalham com muita coisa tecnológica, sabe? Tecido que não molha, impermeável, né? Que a gente chama. Então, dá um pulinho. Também acessa as redes sociais daqui Estofados. Vou deixar o Instagram deles aí, o contato deles aí, para que você possa também partilhar e compartilhar com seus amigos essa alternativa que a gente tem, tá bom? Eles fazem um trabalho belíssimo, já são meus parceiros aí de longa data dos meus programas de TV e eu sempre indico. A gente tem que indicar o que é bom, tá certo? Como a gente tá indicando aqui o Hugo Maia, porque a gente tá falando sobre tecnologia, os tratamentos que são mais procurados hoje em dia, e a gente vai começar a falar agora do cuidado bucal, realmente, né? A partir de qual idade que a gente tem que começar a frequentar o dentista? Vamos lá. Vamos lá. Desde quando a gente está na gestação, a gente já está na formação ali dentária, né? Então, a mãe já tem que ter os cuidados da alimentação. E que cuidado? Já ia perguntar como. A alimentação, tudo isso influencia até na formação dentária da criança, entendeu? Então, desde quando a criança nasce, a gente tem que já fazer o acompanhamento, né? Porque tem a fase que ela começa a chorar, que começa a nascer os dentinhos e a gente tem que acompanhar. Tão doloroso, meu Deus. Acho que para a criança e para a gente como mãe ou como pai. E até a gente fala muito a questão do açúcar, né? Sim. Questão da amamentação, né? Tem muita criança, hoje está tendo muito caso de criança com cárie de mamadeira. Que muita gente não conhece, né? A famosa cárie de mamadeira. O dente já nasceu, já vai uma cárezinha ali. Porque assim, aquele dente ele está em formação, ele está nascendo. Então, se você tem a ingestão de muito açúcar, muita coisa assim que atrapalha na formação do dente, com certeza ela vai ter uma tendência ao dente ter mais fragilidade e ter a formação de cárie. E muitas crianças, às vezes, elas têm, se você observar, tem crianças que têm nasceu um escurecimentozinho entre os dentes da frente do meu filho. Geralmente pode ser isso, uma cárie de mamadeira. Porque... Olha, se o pai soubesse que, assim, eu não vejo isso como uma frescura, não vejo. Ter o cuidado de, por exemplo, ensinar o seu filho a escovar os dentes, mas chega lá e dar aquela vistoriada. Meu filho, vamos fazer assim. Né? Ou até mesmo pegar a escova lá e fazer isso. Vai ser um benefício tão grande. Né? Eu faço muito isso com meu filho. Meu filho está com 12 anos. Ele não tem uma cárie. É isso aí. Gente. Porque a gente já sabe, tem o biscoito recheado, tem a batatinha, tem isso. Aqueles alimentos ali que tem o açúcar, né? Mas tem que estar sempre acompanhando. E não ter vergonha não, porque meu filho já tá grande, ele escova o dente sozinho. Não, pai. Porque isso vai pesar no seu bolso depois, lá na frente. O bichinho vai sofrer quando tiver que tomar anestesia, porque todo mundo tem medo de anestesia. Pois é. Por isso, tudo depende, como diz, a educação a gente vai ter em casa, né? Acompanhando. E sempre visitar um cirurgião dentista a cada 6 meses. Mesmo que você olhe, a criança não tem nada, mas sempre levar. Porque às vezes a gente pode diagnosticar até alguma coisa que você não tá vendo em casa. Viu? Tipo um dentezinho lá perdido que tá pra nascer no lugar errado. Isso, justamente. Porque a criança toda tem um tempo de formação de cada dente. E isso a gente vai acompanhando, por isso que é bom sempre acompanhar, para evitar de ter algum problema dental futuro e ter que usar a questão do aparelho. Muita criança, às vezes, chupa dedo, às vezes usa muito aparelho. 2 vezes usei aparelho. Aí acontece. Nossa, acho que eu dos 12 até os 15, aí como eu tinha aquela história de dançar, de ter o baile de 15 anos, né? Então eu não queria estar no meu baile com um aparelho. Os dentes de lata que chamam, porque hoje em dia tá tudo lindo. Tem vários tipos de aparelho que você nem vê. Mas naquela época que era só tudo de lata mesmo, assim,
né? O de metal que chamava. Aí eu tirei antes do tempo, o que não foi bacana. Porque quando foi mais adiante, eu precisei usar novamente o aparelho para dar continuidade ao tratamento. E tem acontecido muito, assim, várias pessoas às vezes tiram antes do tempo e às vezes tiram e não usam a contenção. Aí o que acontece? Porque quando você está com o aparelho, o dente ele está numa força, agindo com força, está modificando o local que ele estava. Então, quer dizer, se você não colocar alguma coisa para conter a força que ele estava, quando você tira o aparelho, ele vai parar de ter aquela força, então a tendência dele é tentar voltar para onde ele estava. Sim. Então, para isso é que funciona a contenção. Toda vez que você tira o Contenção, para aparelho. quem está ouvindo a gente. A contenção, justamente. Seria o quê? Um aparelho de É um dentro aparelhozinho móvel que você coloca, que ele consegue travar o dente na posição que ele está quando você remove o aparelho. Entendi. Isso vai evitar de ele voltar para o local que ele estava antes. Né? E tem que Isso é um usar isso controle. por mais quanto tempo, Hugo? Pronto, isso é bem relativo. Tem pessoas que passam a vida toda usando a contenção. Nossa Porque, Senhora. às vezes, quando remove, o dente tende a voltar para o local. Tem pessoas que a gente acompanha com 1 ano, usou a contenção, remove, viu que não saiu, aí pode deixar sem usar, porque já sabe que ele não vai voltar. Só que, porque tudo vai depender de como foi o caso que foi feito o aparelho, né? Porque tem pessoas que têm um apinhamento bem maior, às vezes tem um dente girovertido, que está fora do local e estava girado. Aí quando a gente modifica isso aí, a tendência dele querer voltar para o espaço que era é maior. Você faz essa área A também? gente faz lá, porque lá no meu consultório eu tenho uma equipe, né? Ah, que bacana, Aí viu? não só sou eu, hoje eu tenho 12 pessoas trabalhando comigo lá. 12 pessoas. É uma equipe muito grande, é um pessoal que me ajuda bastante. Porque quem vê Cada meu um nome, pega um segmento ali, isso, né? justamente. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha só com essa parte da ortodontia, outra pessoa que trabalha só com o canal, pessoas que trabalham na parte clínica. Tudo isso porque a gente precisa, como eu fiz, no meu consultório eu consigo dar todo o tratamento, todas as funções em um canto só. Que maravilha. Porque Quer dizer, o paciente chega, faz aquela avaliação e dependendo do caso você já vai fazendo o encaminhamento. Isso, eu faço encaminhamento. Porque assim, no começo eu fazia quase todas as áreas, né? Só que assim, chega uma hora que você tem que ficar na área que você se dedicou. Que é justamente, porque hoje eu trabalho mais com a área de cirurgia, né? Cirurgia oral, implante e a parte da estética e da prótese. Isso tudo eu faço. Aí Foi a um parte do monte de aparelho. assunto bacana que a gente vai tratar aqui no podcast de outra vez. Já está também. convidado, viu? Isso aí, para vir outras falar vezes. também. Se quiser falar sobre os implantes também, a gente pode falar. Vamos questão sim. da prótese também, tudo. Que hoje, muita tecnologia, hoje a gente trabalha com escaneamento, com muita coisa. É porque, ó, uma coisa, uma dúvida que até as pessoas perguntam, eu disse, meu Deus, chega naqueles programas de TV, fulano não tem, só tem 2 dentes, né? Aí faz aquele antes. Aí faz as filmagens lá e tudo, a pessoa sai do consultório, dia já colocou tudo quanto é dente. Não é assim não, né? Não, tem cada caso específico, né? Porque às vezes a propaganda como diz, né? Porque ali foi tudo É muito mais condensado, fácil, gente. Calma aí, não é assim não. Nem sempre é como mostra, né, na propaganda, né? Mas assim, tem casos sim que, por exemplo, questão de implante, se o paciente ele tem um osso que ele tem uma rigidez boa, um osso, por exemplo, bom, e aí a gente consegue ter um travamento chamado carga imediata, que é quando a gente consegue instalar um implante e a gente vê que ele deu uma carga boa para poder receber a prótese sobre os implantes já e não ter que esperar o tempo porque o tempo correto de duração do implante mesmo seriam de 4 a 6 meses, que é um processo de osseointegração, né? Que o implante, o osso ele vai responder, ele vai reconhecer aquele implante lá e vai fixar o osso ao redor do implante. Que é justamente quando ele fixa, que é um prazo de 4 a 6 meses, aí esse implante já está pronto para colocar a coroa, né? Não, mas não fala muito não, que aí isso já é assunto para a próxima. Uma dúvida, limpeza do dente. Deve ser feita de quanto em quanto tempo? Pronto, isso. Todo o tratamento preventivo deve ser feito a cada 6 meses. Entendi. Por isso que mesmo que você olhe, meu dente tá tranquilo, não tô vendo nada não, mas sempre ir acompanhar com um dentista, porque às vezes a pessoa pode ter alguma inflamação na gengiva, às vezes pode ter uma carezinha começando e a pessoa não vê, e a gente consegue diagnosticar isso no consultório. Então é sempre bom você fazer esse tratamento preventivo. Mesmo que você não tenha nada, a cada 6 meses, sempre fazer esse acompanhamento, porque a gente vai acompanhar e evitar possível cárie, evitar possível canal. Porque muita gente às vezes tem problema de canal por causa disso, porque às vezes tem um dentezinho que você tá
Ali você não vê nada e automaticamente por dentro, quando a gente radiografa, já vê que ele estava bem invadido por cárie. E essa cárie, quando chega na polpa, ela começa a sentir a dor, a sensibilidade que a pessoa sente. E as dores, quando vem de canal, às vezes é muito forte. Tem pessoas que não aguentam e vai até para o hospital. Nossa Então, Senhora. por isso, tratamento preventivo Uma vez é bom. eu fiz uma entrevista no meu programa que um profissional, um dentista, disse que tem risco, por exemplo, de ter uma doença no coração por causa de alguma coisa no dente. É porque assim, é um problema sistêmico, né? Se você vê a inervação do dente, é por isso que a gente diz, porque um dente dá tanta dor de cabeça, alguma coisa, a inervação do dente é muito grande, porque por aqui passam 3 nervos que a gente tem, né? Que é chamado nervo trigêmeo. Aí essa inervação, ela vai tanto para cá, para a área do nariz, como para a área do ouvido, como para a área da cabeça. Por isso que muita gente, quando tem, às vezes, dor de dente, tem muita dor no ouvido, tem muita dor de cabeça. É, dói demais, viu? É por isso que tem que escovar os dentes todo dia, depois das refeições, para não chegar nesse nível. Não Pois é? Pois é. Pois é, Hugo. Então vamos fazer o seguinte: vamos marcar para a gente fazer um outro episódio, aliás, outros episódios, porque Vamos, sim. a gente podia setorizar. Vamos falar só mais um pouquinho do bruxismo, vamos falar dos implantes, questão a partir de quando é indicado, para quem é que pode fazer, quais são os cuidados. Sim, mas só antes de encerrar aqui, só para o cuidado, a pessoa colocou a faceta, né? Qual é o cuidado que ela tem que ter a partir dali? Ainda tem, por exemplo, quando o dente fica muito branquinho, ainda tem aquela história, não pode tomar café, não pode tomar o vinho. Pronto, Qual é vamos o lá. cuidado que tem que ter? Os cuidados que a gente deve ter. Todo procedimento, quando a gente faz, a gente vai ter que ter o cuidado básico, que é da escovação. Sim. A escovação e o uso do fio dental. Que aí o que é que acontece? Quando a gente coloca a faceta, às vezes o dente, ele tem o dente um pouco separado e a gente fecha, aquele dente ele torna-se mais junto. Então aquilo ali, se você comer e não escovar, ele tem a tendência de acumular. Mas E se não usar o fio dental, pior ainda. isso, justamente. Por isso que eu digo sempre. Porque tem muita gente, às vezes, coloca a faceta e diz, mas minha gengiva está inflamada depois que eu coloquei a faceta. Aí a gente avalia para ver o que é, porque às vezes a pessoa não está passando fio dental. E como aquele dente está um pouco mais junto, a tendência da gengiva, realmente, se você não escovar e não passar o fio dental, é inflamar. Então, por isso, toda vez que eu faço as facetas, a gente sempre explica. Tem que ter uma higienização maior, agora um cuidado maior, passar o fio dental, fazer um bochechozinho e sempre vir acompanhado. Notou alguma inflamação da gengiva, alguma coisa, já vem pro dentista pra gente ver. E aqueles o que enxaguantes resolve mesmo? Enxaguantes, sim. Eles ajudam bastante, né? E tem que ser antes ou depois de escovar? Depois da escovação. Isso. Aí muita gente pergunta se pode usar antes ou depois. O ideal é você fazer o seguinte. Primeiro passo é você usar o fio dental. Certo? Presta Porque atenção, tem gente viu, que usa o fio dental depois que escova. Sim. O ideal é usar o fio dental antes de escovar, porque o fio dental ele vai estar removendo a sujeira que tem no dente. Só que quando você passa o fio dental, ele vai tirando a sujeira de um local e vai colocando em outro dente, na boca. Nossa. Então, o que é que acontece? Tem gente que escova e passa o fio dental depois. O ideal é você passar o fio dental depois, porque ele vai remover tudo. Ou antes. Eu passar o fio dental antes, porque ele vai remover toda a sujeira. E aí depois, com a escovação, você vai conseguir remover tudo que ele tirou da boca. Aí é que entra o enxaguante. Aí depois de você escovar, aí você pode usar um enxaguante. Aí você usa, bochecha 30 segundos lá e fica tudo ok. Hoje eu passo muito Perioguard. O Perioguard, ele é um enxaguante que ele é utilizado. Não é mexer não, viu, gente? É só porque é um produto que ele gosta. Isso, porque hoje é um dos mais utilizados até para melhora da gengiva, que a gente usando ele durante 7 dias, dá para ver que comprovado que tem uma melhora bastante na gengiva, deixa bem mais saudável. Vou providenciar. E Qual seria, então, o conselhozinho que você dá aqui para o nosso espectador do Podcast? Cuidar dos dentes, porque é a porta de entrada, isso, né, da sua saúde ali. Isso. Hoje o sorriso é tudo, né? O sorriso não é só saúde, né? Sorriso é estética, sorriso é autoestima. Então, a gente tem que cuidar sempre fazer manutenção a cada 6 meses, preventiva, ir no dentista, consultar e sempre estar de olho, escovando bastante, tomando todos os cuidados, usando fio dental, para ter sempre o sorriso bem-vindo, né? Lindo, perfeito. Pronto, já está feito o convite, né, para as próximas edições aqui, os próximos episódios. Muito obrigada, viu? Gente, vou ficando por aqui, lembrando a você, vai lá, ativa o sininho, segue o nosso canal para ficar sempre antenado aí com os melhores assuntos, com conteúdo de qualidade, que é o que eu tento mandar
sempre pra você, sempre, tá bom? Se é feito pra mim, é feito pra você também. Alguém lembra disso? Um beijo grande, obrigada pelo carinho, pela audiência e pelas mensagens. E até o próximo É Sério? Podcast.